A prótese da Unimed é boa? Essa é uma pergunta que muitos pacientes fazem por estarem inseguros que talvez a prótese do convênio possa não ser a melhor para eles. Nesse vídeo, eu vou explicar 3 coisas. Vai ser sobre as próteses de convênio, não só a Unimed, mas de todos os convênios. Vou explicar se o convênio paga a prótese e o hospital do paciente, mesmo o médico não sendo credenciado deste convênio ou plano de saúde. E também vou explicar sobre quem é que escolhe a prótese e com exemplos reais de por que é importante que o médico escolha a prótese. Meu nome é Davi Guzmão, sou médico ortopedista, focado na articulação do quadril, e realizo as cirurgias de prótese quadril, videoartroscopia e tratamento para osteonecrose há mais de 20 anos. Então, pessoal, vamos ao ponto mais importante aqui. Eu usei o exemplo do plano de saúde Unimed, por ser um plano de saúde muito prevalente no Rio Grande do Sul e no interior de São Paulo e no Brasil como um todo. A prerrogativa da escolha do tipo de prótese que vai ser utilizada, da marca, o modelo e todas as características do implante é uma prerrogativa médica. Porque o médico é que vai planejar a cirurgia e escolher a prótese que mais vai se adaptar ao quadril do paciente conforme as necessidades de cada paciente. Isso eu vou mostrar para vocês na prática a importância de levar em consideração pequenas diferenças que existam em relação ao quadril de uma pessoa e outra. Então não existe prótese da Unimed, nem prótese do Bradesco, nem prótese da Sul América. Existem vários implantes, onde o médico que atende o paciente vai selecionar qual é o melhor implante para aquele paciente. Porque não é a mesma coisa um implante para uma pessoa de 80 anos de idade, uma pessoa de 70, uma pessoa de 40 e uma pessoa de 20 anos. Não é o mesmo tipo de implante. Isso que eu estou falando só de uma variável, que é a idade. Imaginem todas as variáveis que existem de diferença anatômica do formato do osso das pessoas. São muitas variáveis além apenas da idade e da atividade física que o paciente faz. Assim como nós temos características do nosso rosto, do nosso corpo, das mãos, que são diferentes de uma pessoa para outra, os nossos ossos também têm pequenas diferenças de uma pessoa para outra. E quanto melhor nós reproduzirmos o formato anatômico natural do quadril daquela pessoa, melhor vai ser o resultado. Claro que a gente tem algumas exceções que são pessoas que nasceram com problemas de infância, onde a gente não vai restaurar a anatomia normal, mas nós vamos restaurar uma anatomia que deveria ser o normal. Então, é um detalhezinho um pouquinho diferente. A prerrogativa da escolha do ato cirúrgico e do implante, por lei, pelo Conselho Federal de Medicina, isso é de responsabilidade do médico. Mesmo que na operadora de saúde, no plano de saúde, tenha uma auditoria que serve para evitar fraudes no convênio, né, com toda a razão, mesmo que lá tenha um médico também, é o médico assistente, o médico cirurgião, que ele vai segurar o bisturi, é que é a responsabilidade dele escolher o implante. Por quê? Se qualquer problema acontece na cirurgia, a responsabilidade é do cirurgião. Então imaginem na seguinte situação, o plano de saúde determinar a prótese que eu vou utilizar, aí eu utilizo, a prótese tem problema, dali a 3, 5 anos, e a culpa vai ser de quem? Vai ser do médico que fez a cirurgia, porque ele aceitou aquela imposição do plano de saúde. Então, os médicos sabem disso, talvez os pacientes não saibam disso. Então, o dever e a responsabilidade final da escolha é do médico. E é assim que é a lei, de acordo com o Conselho Federal de Medicina, CFM. Agora é importante pensar o seguinte... Tá, mas por que existem diferentes tipos de implante para diferentes pacientes? E é isso que eu vou mostrar para vocês alguns pequenos exemplos em relação a isso. Mas eu acho que só pelas informações que eu já dei até aqui, vale a pena você se inscrever nesse canal, compartilhar com algum amigo que possa estar precisando. E pode lembrar de me seguir lá no Instagram também, @DaviGuzmão, onde eu coloco caixinhas de perguntas e também coloco informações diárias de altíssimo valor. O que estava faltando aqui? É sobre a parte do custeio da cirurgia para um paciente que tem a Unimed ou que tenha outro plano de saúde. Existe basicamente entre os planos de saúde uma divisão. Então tem os planos de saúde que oferecem para o paciente a possibilidade de reembolso e os que não oferecem para o paciente a possibilidade de reembolso. E o que vai mudar isso? Vai ser o paciente no plano de saúde que dá reembolso, ele tem a liberdade plena de escolher qualquer médico, ele paga, recebe a nota fiscal, apresenta para o plano de saúde e vai ter um reembolso de acordo com a categoria do plano que ele contratou. E tem alguns planos que não oferecem a modalidade do reembolso. Por exemplo, usando o exemplo da Unimed, dentro da Unimed tem 2 planos. Tem a Unimed Seguros, que daí ela oferece a modalidade do reembolso, e tem a Unimed Plano de Saúde, que não é seguros, que dela não tem o reembolso. Mas o que significa isso na prática?
Na prática, o paciente continua tendo a liberdade de escolher qual é o seu médico assistente. Então, como eu moro em Porto Alegre, então mais da metade dos pacientes que eu atendo são do Rio Grande do Sul, 70% dos pacientes que eu atendo são do Rio Grande do Sul. Então, mesmo o paciente que tem Unimed, ele pode consultar comigo, onde eu posso solicitar exames de imagem, exame de sangue. Ele pode fazer a cirurgia comigo e a Unimed pagar o hospital, a Unimed pagar o implante, pagar a prótese. A única diferença é que, como eu não sou cooperado pela Unimed, o paciente vai pagar os meus honorários médicos e a Unimed vai pagar a parte do hospital e a parte do implante, mesmo que eu não seja credenciado pela Unimed. Antigamente, era uma coisa que não dava para fazer isso há muito tempo atrás, até que se regulamentou e houve uma mudança. Antigamente, o médico que tinha Unimed, ele não podia nem ter outro plano de saúde também. Existia uma cláusula de não competição, mas isso já acabou, já terminou, já foi regulamentado de uma forma diferente. Então, hoje, o paciente que tem Unimed, ele pode fazer sua cirurgia com um médico que não tenha, por exemplo, eu não tenho, mas a Unimed continua cobrindo os custos hospitalares, os custos dos implantes e os custos dos exames de sangue e exames de imagem para o paciente. Então, isso é uma coisa muito boa porque permite o paciente ter uma liberdade de escolha, o que é extremamente importante, especialmente quando a gente vai considerar uma cirurgia. Afinal de contas, uma cirurgia não pode ser desfeita. Atendo muitos pacientes que se arrependeram de não ter pensado mais e ter escolhido melhor antes de realizar a sua cirurgia. Então, é melhor ouvir mais de uma opinião para vocês escolherem uma pessoa que vocês confiem para realizar a cirurgia. Afinal de contas, a prótese quadril é para durar toda a vida de vocês. Ela é diferente de uma cirurgia por causa de uma fratura. Por exemplo, numa fratura, quando o osso quebra e às vezes a gente tem que botar placa, parafuso, assim como eu tenho parafuso no meu joelho, porque eu tive uma fratura uns meses atrás, aquele parafuso, aquela placa que foi utilizada numa fratura, ela tem que funcionar até que haja a cicatrização óssea. Uma vez ocorrida a cicatrização óssea, aquele material de síntese que está ali, ele não tem mais função. Tanto é que ele pode até ser removido, ser retirado, se está incomodando em algum local. Agora, diferente de implantes que vão substituir uma articulação, como uma prótese de quadril, prótese de joelho, ombro, tornozelo. Porque numa prótese que substitui a articulação, ela tem que funcionar a cada passo que o paciente for dar. A cada passo, para o resto da vida do paciente, o implante tem que estar funcionando. Então, pessoal, a prótese substitutiva ela é um mecanismo que ele tem que ter um primor na sua cirurgia e um primor na escolha dos materiais. Se for escolhido um material de uma qualidade inferior, esse implante pode desgastar mais rapidamente do que o tempo de vida do paciente e, eventualmente, o paciente precisar trocar a prótese durante sua vida. Uma prótese de boa qualidade, ela ultrapassa 30, 40 anos com certa facilidade, em mais de 90% dos casos. Obviamente, aqui vamos excluir casos de infecção, fratura por trauma, trauma com deslocamento, que são outras situações relacionadas ou a trauma ou a infecção, que eu estou me referindo a solturas que a gente chama asséptica por falha mecânica do implante ou uma falha biológica entre o implante e o paciente. Então, nós já temos aí implantes de alta durabilidade. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos aqui, alguns exemplos de diferenças que umas pessoas têm para outra e que isso faz com que às vezes a gente tenha que mudar o tipo de implante. Então vamos ver aqui alguns exemplos que nos mostram a importância do planejamento e diferenças que vão existir entre um paciente e outro. Então observem só esse paciente aqui. Comparem um lado com o outro. Esse lado aqui que eu estou marcando de azul é o lado que está mais normal, ele tem um pouquinho de desgaste, mas é o lado que está mais normal. Aqui o contorno do acetábulo, né? E agora o outro lado, para vocês compararem a diferença de um lado para o outro. Olhem só o grau de machucado que tem ali, a destruição que tem na parte acetabular. O fêmur, ele está deslocado para a lateral, então ele está numa posição mais lateral, e ele está mais ascendido também. Se a gente comparar essa saliência óssea aqui, que a gente chama de pequeno trocânter, com a outra saliência óssea, esse fêmur aqui está girado, por isso que a imagem está diferente. Mas quando a gente passa uma linha, a gente observa que aqui está mais alto que o outro lado. Tá? Ó, existe uma diferença de comprimento de um lado para o outro. E quando a gente faz a prótese, a gente tem que corrigir tudo isso. E a gente tem que levar em consideração a idade do paciente e
o que ele quer fazer em termos de esporte. Então vamos dar uma olhadinha aqui. A gente planejou com 2 tipos de implante. Aqui é o primeiro planejamento, que está sendo planejado tanto no lado que não vai ser operado, quanto no lado operado, já que ele está numa posição girada, o quadril, e isso faz com que seja importante a gente planejar dos 2 lados. Aqui o planejamento com outro tipo de implante. Não sei se vocês perceberam, mas essa parte do implante aqui se modificou, tá? Olhem aqui um tipo e aqui outro tipo. Teve uma modificação no tipo de implante. E aqui foi decidido por um implante específico o resultado final com o paciente muito satisfeito. Quando a gente vai fazer esse planejamento, então a gente tem que levar em consideração essas alterações que a artrose causou no quadril da pessoa ou alterações que foram causadas por trauma ou da infância. Vamos pegar aqui um outro caso. Esse aqui é um caso que tem um grau de destruição menor, mas a artrose está presente dos 2 lados. Os 2 lados estão com grau de artrose. Tanto é que, olhem só a cabeça do fêmur. Toda essa região aqui estava sem cartilagem, completamente sem cartilagem. E aqui com a cirurgia realizada de forma bilateral. Se vocês forem notar, esse fêmur, ele é um pouco diferente desse outro aqui. Sim, uma pessoa pode ter um lado que é um pouquinho maior do que o outro. Então, existe nesse paciente aqui uma pequena diferença do componente femoral em termos de tamanho de um lado para o outro. Então, vejam bem, mesmo um paciente pode ter um lado diferente com tamanho diferente do outro lado. Aqui um outro caso que já tem um grau de diferença maior. Por quê? Porque também, da mesma forma, esse lado está ascendido em relação ao outro. Vamos traçar uma linha aqui embaixo. E quando a gente olha a distância desse ossinho para cá, ela está diferente, né? Vejam que essa distância aqui é maior. O que significa? O fêmur subiu por causa do desgaste. O desgaste que ocorreu aqui na cabeça do fêmur e na parte acetabular fez com que essa perna ficasse mais curta. Essa perna está mais curta. E quando a gente realiza a cirurgia, nós temos que descer o fêmur para a posição original. Olhem aqui o exemplo. Esse paciente tinha um encurtamento da perna, aqui mostrando antes da cirurgia. A perna aqui estava mais curta por causa de um dano ósseo. Desgastou completamente a cartilagem e, além disso, teve um dano ósseo também. E aqui, depois da cirurgia realizada, a gente vê a equalização de membros. As pernas agora estão iguais. Extremamente importante para a satisfação do paciente. E aqui, a cirurgia pós-operatório, raio-x de pós-operatório imediato. Se a gente traçar uma linha na bacia, a gente vai ver agora que as pernas estão do mesmo tamanho. Claro que aqui eu estou traçando a linha sem botar as medidas, né? Mas se a gente coloca as medidas no software, a gente consegue ver que agora elas estão iguais. Que é o desejo de todo paciente. E é também o objetivo da cirurgia de artroplastia do quadril. Vamos ver esse caso mais dramático. Vejam só que esse caso tem uma diferença maior ainda. Porque além de ter a diferença do comprimento, tá? A diferença do comprimento. Notem que no quadril que está normal, a gente tem a cabeça do fêmur e temos o acetábulo. E notem no quadril que está com desgaste, a cabeça do fêmur, ela violou uma linha que a gente chama a linha ilioisquiática e ela fez com que houvesse uma protusão acetabular. A cabeça do fêmur está entrando para dentro da bacia. Olhem só que quadro dramático. Esse paciente já não tinha mais nenhum movimento aqui no quadril. O que, nesse caso, além de usar um implante que tem uma diferença, especialmente na parte acetabular, também me obriga a usar enxerto ósseo para fazer essa reconstrução. Então, foi necessário usar enxerto ósseo aqui nessa parte, no fundo do acetábulo. Foi necessário usar os parafusos para que a gente pudesse restaurar o comprimento da perna do paciente. A restaurar também o offset, que é essa distância aqui, para que o paciente tenha a sensação do seu quadril natural, que é extremamente importante no pós-operatório da prótese quadril, para que o paciente também não manque após a prótese quadril. E vamos ver agora um caso mais extremo, tá? Um caso bem mais extremo da importância aqui do médico selecionar o tipo de implante para o paciente.
Essa paciente aqui, ela teve uma doença que chama epifisiólise. Se vocês notarem aqui, a placa de crescimento está aberta. E houve um escorregamento da cabeça femoral, dos dois lados, tá? Só que desse lado aqui foi mais grave o escorregamento da cabeça femoral. Esse aqui é o lado do paciente, o lado direito, foi mais grave. Tanto é que evoluiu para uma osteonecrose da cabeça femoral. Se vocês notarem, a cabeça do fêmur aqui desse lado, ela já não está mais redonda, ela está achatada aqui. E essa é uma paciente que na época que aconteceu isso aqui, tinha 14 anos de idade. Aqui nessa época, 14 anos. Paciente extremamente jovem. Só que se decidiu, então, não, vamos retirar esse parafuso aqui para tentar melhorar os sintomas da paciente, já que ela estava tendo muita dor no quadril. Então, o parafuso foi retirado dos dois lados, foi retirado o parafuso, mas notem que esse quadril foi tendo uma piora progressiva da osteonecrose. Inclusive, ele ocorreu uma subluxação lateral, que é o aumento desse espaço aqui, ó. Notem que o espaço do lado normal ele está pequenininho e esse espaço aqui ele está aumentado. Esse quadril é extremamente doloroso, extremamente doloroso. Agora imaginem, agora ela já está com uma idade mais avançada, ela está aqui com 17 anos de idade, um quadril extremamente doloroso, não consegue ir à aula, não consegue caminhar sem muletas, não consegue fazer praticamente nada. Vamos esperar essa paciente que tem apenas 17 anos chegar aos 60 anos de idade, para então ela ter uma vida livre de dor? Será que essa é a melhor alternativa? Eu tenho 2 filhas. A minha filha mais velha esse ano está completando 15 anos de idade. E quando eu vejo os pacientes nessa idade bem precoce, eu penso como se fosse a minha filha. Agora imaginem essa situação aqui, eu vou dizer para minha filha, olha, usa muleta até os 60 anos de idade, ou até os 50, ou que seja até os 40, que é o dobro da idade que ela viveu até agora. Usa muleta aí até os 40 anos de idade, porque depois a gente faz a cirurgia e aí depois você vai ser feliz. Agora, como que essa pessoa vai passar pelo colégio, pela universidade, relacionamento, namorar, dançar, casar, ter filhos, se ela não consegue dar um passo sem muleta? Como que isso vai acontecer? Quais são as consequências para um adolescente ficar aleijado durante todo esse tempo? Então, essa paciente aqui é o outro raio-x com a esfera de planejamento, porque a partir do momento que eu tenho essa esfera, eu consigo fazer uma escala, já que eu sei que essa esfera tem 25 milímetros, aí eu consigo planejar todas as medidas necessárias para realizar a cirurgia do paciente. Olhem como é que estava a cabeça femoral do paciente, toda danificada, tá? Isso aqui, você não tem noção o nível de dor que causa numa pessoa. E aqui, no pós-operatório, paciente com implante de uma prótese de cerâmica com cerâmica, que tem chance da prótese ter a durabilidade durante toda a vida do paciente. Claro que um paciente nessa idade, aqui com 17 anos, tem mais chance de, em algum momento na vida, precisar trocar a prótese. Mas tem chance dessa prótese durar a vida toda do paciente. Pessoal, essa prótese aqui vai ter uma durabilidade mínima, pelo menos aí de uns 30, 40 anos. Imaginem o benefício que isso aí vai trazer para uma paciente adolescente poder ter aí uma vida mais completa, podendo fazer tudo que ela gosta, tudo que ela ama, atividade física, exercício. Então, pessoal, prerrogativa do médico poder escolher o implante, porque o implante para uma paciente de 17 anos é diferente do implante para uma paciente de 71, né? Inverti aqui os números, ó, de propósito. 17 é diferente de 71. Logo, muda completamente o planejamento e a escolha do implante para a paciente. Aqui podemos pegar um exemplo mais extremo. Aqui numa paciente que tem 36, mais ou menos, e ela teve uma osteonecrose da infância, que se chama de Legg-Pertz-Calvé. É o nome de
3 pesquisadores que descobriram essa doença. Notem que a cabeça do fêmur, dos 2 lados, ela é bem achatadinha. Dos 2 lados. E desse lado aqui, ela ainda teve uma cirurgia na infância. Essa cirurgia é bem mais complexa. Então, nessa paciente não deu para fazer os 2 lados juntos, porque tinha essa plaquinha aqui para tirar. Olhem só como é que estava a cabeça do fêmur da paciente. Uma deformidade muito importante. Ela deveria ser redonda e ela estava totalmente achatada, faltando essa porção aqui, porque teve uma osteonecrose na infância. E aqui, um pós-operatório. Reparem que nesse caso, propositadamente, a gente mudou o comprimento das pernas. Vamos fazer aqui a linha para a gente ver o comprimento. Aqui nós temos o pequeno trocânter e aqui nós temos o pequeno trocânter do outro lado. De forma proposital, foi mudado o comprimento das pernas, porque os dois lados estavam com a perna mais curta. Só que essa paciente não deu para fazer os 2 lados ao mesmo tempo, em função dessa placa aqui, que ela poderia ser muito difícil de retirar. E eu aconselhei a paciente a fazer um lado de cada vez. Então, durante mais ou menos uns 3 a 6 meses, a paciente vai ficar com uma diferença de comprimento da perna. E depois, a gente faz esse lado, ela já operou, faz esse lado e devolve o comprimento normal. Agora, notem como existem detalhes que são importantes a gente saber e planejar de acordo, usando diferentes tipos de implante e diferentes tamanhos de implante, conforme a necessidade de um paciente para o outro. Então, pessoal, eu acho que você merece se inscrever nesse canal, porque vocês veem aqui que eu mostro detalhes com profundidade para vocês sobre o universo que é a cirurgia de quadril. Então, se ficou alguma dúvida relacionada a planos de saúde em geral ou Unimed, podem colocar aqui no comentário. Na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, tem os locais aonde eu atendo em Porto Alegre, São Paulo e por telemedicina, caso algum de vocês precise de uma pessoa que seja ortopedista e dedicada completamente ao quadril, e cirurgias de prótese quadril, cirurgias de videoartroscopia de quadril e cirurgias para osteonecrose, assim como tratamentos não cirúrgicos para evitar que a artrose progrida. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo quê? O próximo vídeo, ou até a quarta do quadril, que a quarta do quadril é quando eu respondo as perguntas que vocês me enviam nos comentários e me enviam no Instagram. Eu respondo na quarta do quadril, que é na quarta-feira, entre as 18 e as 19 horas. Então, podem colocar a pergunta em qualquer vídeo meu, que eu uso isso para buscar as suas dúvidas e responder nas quartas do quadril. Então, agora sim, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.